Você se doa, se entrega, tenta acertar em cada detalhe, mas no fundo sente que está sempre perdendo a si mesma. E quando pensa em se afastar, algo dentro de você grita: se eu soltar, vou ficar sozinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a verdade. Isso não é amor, é medo de ficar só. O que você aprendeu a chamar de cuidado, muitas vezes, é só o reflexo de um vazio que ninguém conseguiu preencher. E não é sua culpa. Você cresceu acreditando que amar era segurar firme, quando, na verdade, amar de verdade é ter coragem de soltar. Nesse vídeo você vai descobrir por que desapego não é frieza, é amor em liberdade. E como esse amor, quando nasce de você, cura tudo o que o medo destruiu. Você se doa demais, sempre foi assim. Aquela pessoa que ama por inteiro, que cuida, que se entrega. Você aguenta calado, releva tudo, dá mais uma chance, tenta de novo, mas no fundo, sente que nunca é suficiente. Como se, por mais que se esforce, o outro nunca percebesse o quanto você está tentando. E é aí que começa o cansaço. Um cansaço que não é físico, é emocional. Você começa a se perguntar: por que mesmo me doando tanto, me sinto tão vazio? A resposta pode ser desconfortável. Talvez porque o que você chama de amor, na verdade, tenha virado um esforço desesperado para ser aceito. E quando amar exige esforço o tempo todo, quando a conexão se transforma em um projeto de validação, isso não é amor. É autoabandono disfarçado de afeto. Desde cedo, aprendemos que amar é se doar. Mas ninguém nos ensinou o limite entre doar e se perder. Você vai se moldando, se adaptando, abrindo mão de coisas pequenas e depois de coisas grandes. Deixa de falar o que pensa, de vestir o que gosta, de dizer não quando precisa. E no começo parece carinho, dedicação, cuidado, mas com o tempo vira anulação. O problema é que quem ama assim, com medo de não ser suficiente, sem perceber, entra numa espécie de teatro silencioso. Você representa o que acha que o outro espera de você. E quanto? Mas o outro se acostuma com essa versão moldada. Mais distante você fica de si mesmo. Isso te torna mais inseguro, mais ansioso, mais dependente. E aí o amor vira território de medo, de cobrança, de culpa. Você começa a sentir que precisa conquistar todos os dias alguém que teoricamente já estava do seu lado. E por que isso acontece? Porque a gente confunde presença com posse, confunde amar com se fazer necessário, confunde cuidado com controle. E no meio dessa confusão, esquecemos que o amor, mas real, não precisa se provar o tempo todo. Ele não exige sacrifícios constantes. Ele não pede que você se encolha para caber no espaço do outro. O amor verdadeiro não te diminui, ele te expande. Mas para isso acontecer, é preciso fazer uma pergunta corajosa. O que me faz acreditar que só serei amado se me apagar? Talvez essa pergunta machuque no começo, mas ela também cura. Porque só quando você reconhece esse padrão é que começa a transformá-lo. É nesse ponto que o desapego surge, não como frieza, mas como um ato de amor próprio. Um sinal de que você entendeu que não pode mais viver tentando ser suficiente para quem nem sabe o quanto você está se machucando para caber. E se você sente que precisa se libertar das amarras que ainda te prendem, aproveita esse momento. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente vai caminhar juntos por temas que curam, libertam e despertam quem você é de verdade. E é a partir desse ponto que o vídeo te convida a mergulhar no próximo passo. Entender onde termina o cuidado e começa o controle. Porque o amor verdadeiro não prende, ele liberta. Você acredita que está cuidando, acha que está fazendo o bem, que está protegendo, zelando. Mas, aos poucos, aquilo que começou como carinho vai tomando outra forma. Um medo sutil de perder o outro se transforma em vigilância. A vontade de estar junto vira necessidade. O cuidado vira exigência. Você quer saber com quem a pessoa fala, por que demorou a responder, por que não está agindo como antes.
E sem perceber, você já não está mais amando, está tentando controlar. O mais cruel é que essa tentativa de controle não nasce da maldade, mas do medo. Medo de não ser amado, medo de ser trocado, medo de ser esquecido. E quando o amor nasce do medo, ele para de ser ponte e se torna prisão. Você prende o outro para não perder. Mas, ironicamente, quanto mais você aperta, mais o outro se afasta. Quanto mais você exige, menos leve a relação se torna. Existe uma linha muito tênue entre cuidar e sufocar. E quase ninguém percebe quando cruza essa linha, porque ela é silenciosa, emocional, quase invisível. A gente pensa que está demonstrando afeto, quando na verdade está tentando garantir controle. Queremos que o outro haja de determinada forma, diga determinadas palavras, tome determinadas atitudes. Não porque isso vai fazer bem a ele, mas porque isso nos dá a sensação falsa de segurança. Mas o amor verdadeiro não é um roteiro. Ele não pode ser ensaiado nem manipulado. Quando você precisa que o outro siga um script o tempo todo para que você se sinta seguro, não é ele que está preso, é você. E é aqui que o desapego começa a fazer sentido, porque desapegar não é largar nem abandonar. É compreender que o outro não é seu, nunca foi e nunca será. Desapegar é amar sem possuir, é permitir que o outro seja, mesmo que isso signifique que ele vai te contrariar, te confrontar, te deixar em dúvida. É confiar mesmo sem ter garantias, é deixar espaço, mesmo quando a carência grita por proximidade, porque o amor não nasce na tentativa de moldar o outro. Ele floresce no espaço onde ambos podem ser quem realmente são. E só quem tem coragem de deixar o outro livre tem amor suficiente para que ele queira ficar. Nietzsche dizia que o amor é o estado em que o homem vê as coisas mais como elas não são do que como são. E talvez seja exatamente isso que a gente faz quando ama com apego. Cria versões idealizadas do outro, expectativas irreais, desejos inatingíveis. E depois, cobramos tudo isso como se fosse justo. Mas não é. Amar com lucidez é entender que o outro não veio para preencher nossas lacunas. Ele veio para somar, não para curar nossas feridas antigas. E se a sua forma de amar ainda exige controle, medo e sufocamento, talvez você não esteja amando o outro. Esteja apenas tentando proteger a imagem que criou dele dentro de você. E esse tipo de amor sempre termina em dor. A gente vai encarar essa pergunta que ninguém gosta de fazer. Você está amando ou está fugindo de encarar o seu próprio vazio? Porque muitas vezes o que chamamos de amor é só mais uma forma de evitar a solidão de estar com a própria verdade. Você já parou para se perguntar por que ama do jeito que ama? Por que escolhe pessoas que não te escolhem de volta? Por que se entrega demais, rápido demais, com intensidade demais? A resposta pode ser desconfortável, mas libertadora. Talvez você não esteja amando o outro. Talvez você esteja tentando preencher um vazio que nem sabia que existia. E isso muda tudo, porque nesse caso, o amor vira escudo, vira fuga. Você projeta no outro a função de te completar, te validar, te dar aquilo que você não consegue encontrar sozinho. Mas ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir ocupar esse lugar, porque ele é seu. É um lugar que só pode ser preenchido de dentro para fora. E enquanto você não olha para esse buraco interno, vai continuar tentando tapá-lo com afeto alheio, com presença forçada, com relacionamentos que não duram, porque foram construídos sobre carência e não sobre verdade. O vazio que você sente não é um defeito, é uma parte humana. Todos temos. A diferença está no que fazemos com ele. Alguns encaram, escutam, mergulham, outros fogem. E uma das fugas mais comuns é o apego disfarçado de amor. Você se envolve, se entrega, se perde. E quando o outro vai embora, porque eventualmente ele vai, você sente como se tivesse sido abandonado. Mas, na verdade, o abandono foi de si mesmo. Lá atrás, quando você
Transferiu para o outro a responsabilidade de te completar. O amor que nasce do vazio não é amor, é tentativa de preencher o silêncio interior com barulho externo. E esse tipo de relação nunca é leve, nunca é estável, nunca é sincera, porque ela parte de uma ausência, não de uma presença. Nietzsche dizia que aquilo que fazemos por necessidade não carrega liberdade, e onde não há liberdade, não há amor. Isso é um alerta, porque se você precisa desesperadamente que o outro te ame, talvez não esteja amando com liberdade, esteja amando por necessidade. E tudo que nasce da necessidade vira pressão, expectativa, cobrança. Você exige que o outro fique, mesmo que ele esteja infeliz. Você exige que ele te salve, mesmo que ele esteja se afundando. Mas isso não é amor. É prisão emocional. É você tentando fazer com que alguém te entregue aquilo que você mesmo tem evitado dar a si. Presença, carinho, aceitação. O vazio não é inimigo. Ele só se torna um monstro quando você finge que ele não está lá. Quando você olha para ele com honestidade, descobre que ele não quer ser preenchido. Ele quer ser entendido. E quando você entende a origem desse buraco interno, começa a amar com mais leveza, porque entende que o outro não está aqui para te salvar, está aqui para caminhar junto. E só quem caminha de verdade ao lado do outro é quem não exige que o outro carregue o peso que é seu. Agora, vamos entender por que desapegar não é abandonar, é amar sem o peso do medo. Porque quando o amor não está mais preso à ideia de completude, ele se transforma em liberdade compartilhada. E é aí que ele começa a ser real. Você foi ensinado a acreditar que desapegar é o mesmo que abandonar, que deixar ir é sinônimo de indiferença, que soltar é um ato frio, quase cruel. Mas a verdade é que o desapego verdadeiro não tem nada de frieza. Ele é, na essência, um ato profundo de amor. Amor que não prende, que não sufoca, que não exige. Desapegar é amar com liberdade, é estar com alguém sem a necessidade de possuir. É continuar cuidando, mesmo quando a pessoa escolhe um caminho diferente. É aceitar que o outro é livre e que só no espaço da liberdade o amor pode florescer de verdade. A maioria das pessoas ama com medo, medo de perder, de ser trocado, de ficar sozinho. E esse medo disfarçado de amor vira cobrança, controle, vigilância. Só que tudo isso contamina a relação. O outro deixa de ser amado por quem é e passa a ser moldado por quem você gostaria que ele fosse. Desapegar não é parar de sentir. Pelo contrário, é sentir tudo, mas sem tentar controlar nada. É saber que você pode amar profundamente e ainda assim respeitar o espaço do outro, que pode se importar sem se anular, que pode estar presente sem precisar se fundir. A ideia de que o amor precisa ser fusão é romantizada, mas é tóxica, porque quando duas pessoas se fundem, ambas deixam de existir como indivíduos. E aí o amor perde sua verdade. Nietzsche alertava sobre isso quando dizia que a maioria dos relacionamentos não é baseada no amor à liberdade do outro, mas na tentativa de capturar o outro para si, de fazer com que ele preencha um ideal, um vazio, uma projeção. E quando o outro não corresponde, nasce a frustração, a dor, o drama. Desapego é o antídoto para esse ciclo. Não é frieza, é consciência. É você perceber que o amor não precisa ser carregado no peito como uma âncora, mas como um sopro. Quando você solta, você deixa de esperar que o outro seja sua fonte de felicidade. Você se torna inteiro e ama de um lugar mais leve, mais verdadeiro. Você entende que o outro pode ir, pode mudar, pode crescer e que nada disso diminui o que foi vivido, porque o amor não precisa durar para ser real, ele precisa ser livre e só existe liberdade quando existe desapego, não da pessoa, mas da ilusão de controle. Vamos falar sobre o impacto direto disso. Você ama ou depende? Você se doa ou se apaga?
Porque entender a diferença entre amar com presença e amar por carência é o que vai definir se a sua relação é saudável ou apenas um espelho da sua ausência de si. Você diz que ama, mas já parou para pensar se isso que você sente é amor ou dependência? Porque existe uma diferença brutal entre se doar e se apagar. Quando você ama de verdade, você oferece. Quando você depende, você exige. E essa exigência vem disfarçada. Por que você não fez aquilo por mim? Você mudou. Eu me doei tanto e não recebi nada em troca. Parece cuidado, mas no fundo é cobrança. É a dor de alguém que não sabe, mas onde termina o outro e começa a si mesmo. Você se anula para manter o outro por perto. Vai deixando de lado suas vontades, seus desejos, seus limites, tudo em troca de migalhas de presença. E isso, meu amor, não é amor, é medo. O amor verdadeiro exige presença. E presença só existe quando há inteireza. Você não pode se entregar a ninguém se primeiro não se pertence. Quem não tem um centro bem definido vira satélite da vida alheia, gira em torno do outro, e quando o outro se afasta, você perde o chão, perde a referência. E aí entra o desespero, a angústia, a sensação de abandono, mesmo quando a outra pessoa ainda está ali. Porque o vazio que você sente não é causado pela ausência do outro, é causado por sua própria ausência. Você saiu de si para tentar habitar o coração de alguém, mas ninguém aguenta esse peso. Amar não é carregar o outro. Amar é caminhar ao lado. E quando você ama por dependência, vive em alerta constante. Qualquer silêncio machuca, qualquer mudança assusta. Porque você não está amando quem o outro é. Você está usando o outro como bengala emocional, como fuga da sua própria carência. Nietzsche dizia que o amor é a coisa mais perigosa que existe quando não nasce da liberdade. E é por isso que tanta gente sofre tanto em nome do amor. Porque aprendeu que amar é se fundir, é se perder, é se colocar em segundo plano. Mas amar de verdade não exige sacrifício da sua essência. Amar é ser inteiro e escolher compartilhar essa inteireza com alguém. Quem ama por dependência está sempre exausto. Porque amar para essa pessoa é um esforço constante, é um campo de batalha emocional, é o medo de perder a qualquer momento. E quando isso acontece, o amor vira sofrimento. Não por causa do outro, mas porque você nunca aprendeu a ser suficiente para si mesmo. A cura começa quando você entende que se doar não pode significar se apagar. Você pode amar intensamente e ainda assim manter sua identidade. Você pode cuidar sem se esquecer. Você pode se entregar sem se abandonar. Vamos entender como essa linha se revela no dia a dia. A diferença entre laço e nó. Vínculos que libertam versus vínculos que sufocam. Porque muitas vezes você está chamando de conexão aquilo que na verdade é prisão. E está chamando de amor aquilo que é só medo de ficar sozinho. Existe uma diferença silenciosa, mas brutal, entre um laço e um nó. Um laço conecta, um nó aprisiona. Um laço pode ser desfeito com leveza. Um nó aperta, sufoca, marca. E essa metáfora simples diz muito sobre os relacionamentos que a gente constrói. Às vezes, você chama de amor aquilo que já virou um nó apertado demais. Um vínculo tão tenso que já não tem espaço para respiro. Onde cada palavra precisa ser medida, cada atitude analisada, cada silêncio interpretado. Onde o medo de perder é maior que a alegria de estar. Onde você já não sabe mais se está ali por escolha ou por dependência emocional. Muitos dos vínculos que chamamos de amorosos, na verdade, são laços de sobrevivência emocional. Pessoas que se conectam a partir da dor, da carência, do abandono. E quando isso acontece, o vínculo não nasce da liberdade, nasce da necessidade. Nietzsche dizia que aquilo que se faz por necessidade carece de nobreza. Isso vale para o amor também. Quando você está com alguém porque precisa e não porque escolhe, você já não está mais amando.
você está se protegendo do seu próprio vazio. E isso transforma o laço em nó, porque a outra pessoa vira um ponto de apoio que você teme perder a qualquer custo. Então você tolera o intolerável, aceita o inaceitável e se anula dia após dia, só para manter esse nó funcionando. Um laço de verdade respeita o espaço, o tempo e o silêncio. Não exige, não força, não mede. Ele apenas é. Ele se constrói na confiança e se mantém na autenticidade. Em um laço verdadeiro, você pode ser você, pode mudar de ideia, pode ter um dia ruim, pode se recolher e ainda assim ser amado. Já no nó, tudo isso vira ameaça. Se você muda, o outro entra em pânico. Se você se afasta, o outro sufoca. Se você cresce, o outro tenta te puxar de volta. Porque o nó é frágil. Ele depende de tensão constante para existir. E essa tensão cobra caro. Ansiedade, desgaste, ressentimento. No fundo, o nó é uma tentativa desesperada de manter o outro preso. Porque você não confia que ele ficaria se fosse livre. E aqui entra o verdadeiro desapego. Não como afastamento, mas como a sabedoria de manter laços, e não nós. O amor maduro não quer aprisionar. Ele quer acompanhar. Ele entende que o outro é livre, que pode ir, e que justamente por isso, se ele escolhe ficar, o vínculo é real. É escolha, é presença, não obrigação. Por isso, pergunte-se com honestidade: os seus relacionamentos são feitos de laços ou de nós? Você ama com leveza ou com tensão? Porque o amor, quando é verdadeiro, não aperta, ele abraça. Agora, vamos abrir espaço para essa reflexão. Por que amamos tanto a ideia de ser metade de alguém? E como isso sabotou por completo a nossa ideia de amor verdadeiro e autônomo? Porque ninguém veio ao mundo para ser metade. E quando você entende isso, começa a se relacionar de um jeito completamente novo. Desde cedo nos ensinaram que precisamos encontrar a nossa outra metade. Alguém que nos complete, que traga aquilo que nos falta, que cure nossas feridas, que acalme nossos medos, que nos torne inteiros. Essa ideia, repetida em filmes, músicas e até contos infantis, é romântica, mas profundamente perigosa. Porque ao internalizar que somos incompletos, começamos a buscar no outro aquilo que só nós mesmos poderíamos encontrar. E esse é o começo da prisão emocional. Você não ama o outro pelo que ele é, você ama pelo que ele preenche. Você transforma o relacionamento em uma muleta. E o pior, quando a pessoa não atende às expectativas da metade perfeita, você sofre, acusa, exige, cobra, porque não está apaixonado por ela. Está apaixonado pela fantasia que criou. Essa ideia de duas metades que se tornam uma tem origem no mito de Aristófanes, contado por Platão no Banquete. Segundo o mito, os seres humanos eram originalmente inteiros, com 2 rostos, 4 braços, 4 pernas. Mas, temendo seu poder, os deuses os dividiram ao meio. Desde então, cada metade busca desesperadamente sua outra parte. É uma narrativa poética, mas se a gente parar para pensar, é também uma justificativa para a carência, como se estivéssemos eternamente incompletos. Nietzsche questionava isso ao propor que o verdadeiro amor só nasce entre indivíduos autônomos, que já são completos em si, porque só quem se basta pode amar de verdade, sem depender, sem exigir, sem aprisionar. Quando você acredita que precisa do outro para se sentir inteiro, tudo se torna pessoal. O silêncio dele te fere, a ausência dele te aniquila, a dúvida dele se transforma em rejeição e o amor vira uma montanha-russa emocional onde você perde completamente o eixo. Mas a verdade é simples e brutal. Ninguém foi feito para te completar. O outro pode somar, transbordar, impulsionar. Mas completar, isso é missão sua, só sua. Quando você entende isso, muda a forma como se relaciona. Deixa de entrar em relações para se preencher e começa a se relacionar para compartilhar.
Compartilhar presença, silêncio, verdade, sem a pressão de ser tudo para o outro, sem a necessidade de que o outro seja tudo para você. E isso transforma tudo, porque agora você não precisa mais que o outro te escolha para se sentir amado. Você já se escolheu. E o amor que nasce daí é tão livre, tão leve, tão honesto, que não precisa de promessas eternas, nem de dependência emocional. É um encontro de inteiros. E quando dois inteiros se encontram, eles não se fundem. Eles caminham lado a lado, respeitando seus próprios passos. E isso é muito mais poderoso do que ser uma metade em busca de outra metade. Vamos aprofundar essa liberdade com a pergunta que incomoda. Você seria feliz com você? Porque só quando você ama a própria companhia é que descobre como se libertar da necessidade de ser amado o tempo todo. Feche os olhos por um momento e imagine. Se você estivesse sozinho por dias, semanas, sem distrações, sem mensagens, sem promessas externas, você seria feliz com você? Ou sentiria um vazio insuportável? Essa pergunta, embora simples, revela com brutalidade o quanto muitos de nós nunca aprenderam a estar em sua própria presença, porque fomos condicionados a nos validar a partir do outro, a precisar de alguém para nos sentir vivos, amados, importantes. E aí, a solidão deixa de ser um estado e vira um monstro. Mas e se esse medo não for da solidão em si, e sim de se encontrar consigo mesmo? A verdade é que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a cultivar uma relação consigo. Foram treinadas a agradar, a se moldar, a buscar reconhecimento, mas não a se escutar. E isso tem um custo alto. Criamos uma dependência emocional crônica. Relacionamentos viram fuga. Amores viram anestesia. E quando o outro se vai, o desespero vem. Não pela perda da pessoa, mas porque com ela ia embora também a ilusão de completude. Só que ninguém deveria carregar esse fardo. Ninguém tem a obrigação de preencher seus silêncios, de compensar sua falta de propósito, de sustentar seu senso de valor. Nietzsche dizia que quem não sabe habitar a própria solidão nunca estará pronto para habitar um vínculo verdadeiro. Porque o amor que nasce do medo de ficar só, nasce contaminado. Você não escolhe, você se agarra. Você não compartilha, você transfere responsabilidade. Mas o amor saudável nasce da paz com a própria presença, de olhar para dentro e não fugir do que encontrar, de sentar no silêncio e ouvir a verdade que emerge quando o barulho do mundo cessa. E só quem passa por esse processo pode realmente dizer: eu amo o outro, mas não preciso dele para ser feliz. Estar bem consigo mesmo não significa se isolar. Significa que a sua felicidade não está mais hipotecada nas mãos de ninguém. Que você pode amar-se, relacionar-se, conectar e ainda assim se manter inteiro. E curiosamente, é esse tipo de pessoa que mais atrai conexões verdadeiras. Porque não exige, não suga, não sufoca, ama com presença, não com carência, compartilha, não depende. A liberdade relacional começa quando você entende que é possível e necessário ser sua melhor companhia. Agora, vamos explorar uma armadilha emocional que aprisiona muita gente: confundir intensidade com profundidade. Porque nem todo amor que queima é real. Às vezes, o que parece paixão é só um chamado urgente para você voltar a si. Sabe aquela conexão arrebatadora? Aquela que chega como um vendaval, bagunça tudo, acelera o coração, tira o chão. A gente cresce acreditando que isso é amor profundo. Que quanto mais forte o impacto, mais verdadeira a relação. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes, o que você chama de amor intenso é só um espelho das suas próprias feridas. É a ansiedade disfarçada de paixão. A carência travestida de conexão. E isso confunde, porque o que queima parece vivo, o que dói parece verdadeiro, o que sufoca parece urgente. Mas intensidade não é sinônimo de profundidade. É muitas vezes só o barulho de algo que você ainda não curou.
Nietzsche falava sobre isso ao apontar que o sofrimento muitas vezes nos engana, faz parecer que algo é importante só porque nos afeta profundamente. E no campo das emoções, isso é ainda mais verdadeiro. Você se envolve com alguém e, de repente, tudo vira tempestade. Discussões profundas no segundo encontro, ciúmes no terceiro, promessas no quarto. É tanta emoção que parece destino. Mas o que está acontecendo, de fato, é a colisão de duas carências, a sua e a do outro. E o que nasce desse encontro não é amor, é vício emocional. Você se acostuma com o drama, com o sobe e desce, com o caos, e começa a acreditar que sem isso não há sentimento. Mas o amor verdadeiro não grita. Ele não exige provas diárias. Ele não bagunça sua sanidade. Ele é presença silenciosa, firmeza emocional, clareza de intenções. Ele cresce devagar. E porque cresce com raízes, resiste às tempestades. A profundidade no amor é construída. Ela não acontece no primeiro olhar, mas no 10º silêncio. Não se revela nas juras apaixonadas, mas na escuta atenta. E, principalmente, não é medida pela intensidade das emoções, mas pela paz que a presença do outro traz. Amor de verdade não acelera o coração, ele acalma. Desapegar da ideia de que amor precisa ser sofrimento é libertador, porque você para de confundir adrenalina com conexão. Para de achar que estar nas nuvens significa estar completo. Começa a entender que vínculos profundos são aqueles onde você pode ser você, inclusive nos dias em que não está bem. Onde não há medo de dizer a verdade, onde o silêncio não assusta, onde você não precisa fazer cena para ser notado. Essa força silenciosa, a leveza como sinal de amor maduro, porque a relação certa não pesa, não prende, não exige esforço para continuar existindo. Ela simplesmente flui. A leveza é talvez o sinal mais subestimado de um amor verdadeiro. A gente foi condicionado a acreditar que amar é difícil, que dá trabalho, que exige sacrifício constante. E claro, amar envolve compromisso, maturidade, escolhas conscientes. Mas uma coisa é certa, o amor certo não pesa. Não exige que você se encolha. Não coloca você num campo de tensão, onde tudo precisa ser dito com cuidado, onde qualquer passo pode virar explosão. O amor maduro não sufoca, ele respira. Não prende, ele caminha junto. E quando você começa a experimentar essa leveza, percebe o quanto, por tanto tempo, confundiu amor com esforço desnecessário. Nietzsche dizia que o que é feito com amor sempre acontece além do bem e do mal. Essa frase pode parecer abstrata, mas carrega um peso enorme quando pensamos nos vínculos. Porque a leveza não vem da ausência de problemas, ela vem da presença de maturidade emocional. Duas pessoas que sabem quem são, que não estão ali para suprir um vazio, mas para transbordar presença, que entendem que amar não é se dissolver, nem dominar, mas coexistir. E isso torna tudo mais simples, mais silencioso, mais verdadeiro. Você não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa provar valor a cada minuto. Não precisa viver na ponta dos pés, com medo do outro partir a qualquer instante. Essa leveza também nasce do desapego. Não o desapego frio, que afasta e bloqueia, mas o desapego sábio, que entende que nada é posse, que o outro não é seu, que ninguém deve fidelidade à sua carência, que estar junto é escolha e não obrigação. E quando duas pessoas estão juntas por escolha, dia após dia, sem amarras, sem chantagens emocionais, isso cria um vínculo muito mais sólido do que qualquer promessa eterna, porque é real, é livre, e o que é livre floresce. A leveza também exige coragem, porque ela te obriga a abandonar os jogos, os dramas, as manipulações sutis. Amar com leveza é se despir das máscaras, das exigências, dos roteiros pré-prontos. É olhar para o outro e dizer, eu estou aqui, e você é livre para ficar, ou não. Parece arriscado? Talvez, mas é justamente aí que mora o poder.
Porque quando você não precisa segurar o outro, é porque já tem a si mesmo. E ninguém que se ama de verdade aceita viver um amor que oprime. Agora, vamos nos aprofundar em uma verdade muitas vezes ignorada. A dor de amar sem retorno não vem do outro, vem da expectativa criada por você. Porque quando você entende isso, aprende a amar com presença e não com projeção. Quantas vezes você amou alguém esperando que essa pessoa te devolvesse na mesma medida? E quando isso não aconteceu, a dor foi tão grande que parecia uma traição. Mas será que era amor mesmo? Ou era só expectativa mal disfarçada? A verdade é que boa parte do sofrimento afetivo não nasce da ausência de amor. Nasce da ilusão que você criou sobre como esse amor deveria ser correspondido. E quando o outro não se encaixa nesse roteiro invisível que você escreveu, tudo desmorona. Mas o que desmorona, nesse caso, não é a relação, é a fantasia de controle, a fantasia de reciprocidade automática, a fantasia de que amar é garantia de ser amado de volta. Nietzsche dizia que a esperança é o pior dos males, pois prolonga o tormento dos homens. No campo dos sentimentos, essa frase é um espelho cruel, porque a esperança de que o outro mude, de que passe a te enxergar, de que entenda o quanto você se doa, ela alimenta um ciclo infinito de frustração. Você dá, e, quando não recebe na mesma medida, entra em crise. Mas e se a raiz da dor não estiver no que o outro fez, mas na expectativa silenciosa que você criou sem comunicar? E se você estiver usando o amor como moeda de troca? Tipo, eu te dou tudo e você me devolve o que eu espero. O amor maduro rompe com esse padrão. Ele não é cego, mas também não é controlador. Ele observa, ele sente, ele respeita o fluxo. E, acima de tudo, ele não exige garantias. Amar com consciência é entender que o outro não é extensão de você, que ele pode não amar da mesma forma, que ele pode até não te amar. E isso não anula o valor do que você sente, nem te diminui. Apenas te coloca frente a frente com a realidade. Amar é uma escolha unilateral. O retorno é um presente, não uma obrigação. É por isso que o desapego é essencial, porque ele te permite continuar amando, sem se destruir na expectativa. Ele te devolve o eixo, te ensina que você pode ser inteiro, mesmo diante da ausência, que a sua capacidade de amar não depende do reconhecimento do outro, mas da sua conexão consigo. E quando você se liberta dessa necessidade de retorno imediato, começa a amar com mais presença, mais serenidade, mais verdade. Você não projeta, você sente, e isso muda tudo. Agora vamos tocar numa ferida profunda, mas libertadora. A idealização do amor é a principal responsável pela decepção nos relacionamentos. Porque quando você para de idealizar, finalmente começa a enxergar e a escolher com os pés no chão e o coração livre. Desde pequenos, somos alimentados com uma ideia perigosa, que o amor ideal existe, que um dia encontraremos alguém que nos entenda sem precisar dizer uma palavra, que preveja nossas necessidades, que nunca nos frustre, que seja o encaixe perfeito da nossa alma imperfeita. Filmes, novelas, músicas, tudo reforça essa fantasia. E aí crescemos acreditando que amar é encontrar o certo. E quando a realidade mostra que o amor envolve frustrações, desacordos, silêncios, falhas, vem a decepção. Mas a culpa não é do amor, é da ilusão. É da imagem perfeita que você criou e tentou colar em uma pessoa real. Nietzsche dizia que a ilusão é muitas vezes mais confortável que a verdade, mas é também o que mais nos fere. Quando você idealiza alguém, deixa de enxergar quem a pessoa é e começa a amar um personagem que só existe na sua mente. E isso não é amor, é projeção, é carência querendo ser atendida, é desejo de controle disfarçado de romantismo. E o pior, quanto mais o outro demonstra,
sua humanidade, com erros, dúvidas, limitações, mas você se frustra, porque aquilo não se encaixa na perfeição que você inventou. E aí, ao invés de ajustar a expectativa, você tenta mudar o outro, cobrar, corrigir, exigir, ou então desiste. O amor de verdade não nasce de expectativas inalcançáveis. Ele nasce do encontro nu entre dois humanos, falhos, contraditórios, inconstantes. E isso exige coragem. Coragem para abandonar o conto de fadas e entrar na vida real, onde o outro não vai adivinhar o que você sente, onde às vezes ele vai falhar, vai se afastar, vai mostrar lados que você não gosta, e ainda assim pode haver amor ali, um amor menos glamuroso, mas mais verdadeiro, porque não é o amor perfeito que sustenta relações duradouras. É o amor que acolhe a imperfeição. Desapegar da idealização é um passo duro, mas necessário. Significa abrir mão do controle. Significa parar de procurar o amor da sua vida e começar a construir relações com quem está disposto a crescer, junto. Significa reconhecer que ninguém vai te salvar de você mesmo, que o amor não é anestesia para a dor existencial, é companhia para atravessá-la. E quando você entende isso, começa a amar com os pés no chão e o coração leve, sem ilusão, sem roteiro, só presença. Vamos refletir sobre um novo olhar necessário. Quem se doa demais, muitas vezes não está amando, está se abandonando. Porque o excesso de entrega pode ser uma forma disfarçada de autoabandono e não de amor. Você já parou para pensar? Por que você se doa tanto? Por que você está sempre colocando o outro em primeiro lugar, mesmo quando isso te machuca? Existe uma linha muito tênue entre amar e se abandonar. E muitas pessoas, em nome do amor, estão se anulando. Estão dizendo sim quando querem dizer não. Estão aceitando menos do que merecem. Estão se culpando por não serem suficientes. Mas essa não é a linguagem do amor. É a linguagem da falta. É o eco de uma autoestima ferida que aprendeu que para ser amado precisa merecer, precisa provar, precisa se sacrificar. Nietzsche, com sua lucidez incômoda, dizia que tudo que é feito por necessidade perde seu valor moral. E quando você se doa por medo, por apego, por pavor da rejeição, isso não é generosidade, é sobrevivência emocional. Você se torna um camaleão, se adapta, se molda, se apaga, só para não ser deixado, só para continuar tendo um lugar ao lado de alguém que muitas vezes nem sabe quem você realmente é. E aí, quando o outro vai embora, porque cedo ou tarde o desequilíbrio cobra. Você não perde só a relação, você perde a si mesmo. O verdadeiro amor não exige autoabandono. Pelo contrário, ele começa no autorrespeito. Começa quando você entende que estar disponível não significa estar vulnerável à destruição. Que amar não é suportar tudo em silêncio. Que presença não é ausência de limites. É preciso lembrar, você ensina o outro como pode ser tratado. E quando você se abandona, você autoriza que o outro te abandone também. Não de corpo, mas de presença, de cuidado, de reciprocidade. Desapegar da ideia de que o amor exige sofrimento é libertador. Você não precisa se esgotar para ser merecedor. Você não precisa se diminuir para caber no mundo de alguém. Quando há amor verdadeiro, existe espaço para dois, não para a anulação de um. É preciso reaprender a se colocar no centro da própria vida, não como egoísmo, mas como cura, porque só quem se ama é capaz de amar sem se perder. Neste encerramento, vamos refletir sobre uma síntese poderosa. O verdadeiro desapego não é a ausência de amor, é a forma mais pura de amar. Porque quando você solta, quando você permite que o outro vá, é aí que você descobre se ele escolhe ficar. Chega um momento em que a gente entende, amar não é prender, é permitir. Permitir que o outro seja quem é, permitir que a vida flua, mesmo que ela nos leve por caminhos diferentes. Desapegar não é desistir, é escolher amar sem precisar controlar, é libertar o outro e a si mesmo
da obrigação de preencher expectativas que nunca foram justas. Porque amor de verdade não sufoca. Amor de verdade respira. E onde há liberdade, há espaço para vínculos mais leves, mais reais, mais duradouros. Se essa mensagem tocou algo aí dentro, se você sentiu que precisa de mais conteúdos como esse para continuar sua jornada de autoconhecimento e reconexão consigo mesmo, aproveita e se inscreve aqui no canal agora. Toda semana eu trago reflexões que vão direto ao ponto. Para quem sente muito, se doa demais. E mesmo assim, quer aprender a se amar sem se perder. Então se inscreve, ativa o sininho e vem caminhar com a gente nessa direção de mais leveza, consciência e verdade.